Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a advocacia extrajudicial. Para falar sobre isso, estou com um convidado super ilustre. Fica aqui comigo, ele entende tudo de advocacia, tudo do mercado extrajudicial também, um grande nome de expressão super importante para o país, e você vai ter uma contribuição valiosa para entender a advocacia extrajudicial. Fica com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre advocacia extrajudicial. Estou aqui com um convidado super ilustre. Foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dono de um dos maiores escritórios de advocacia no país, e o doutor César Brito está aqui. César Brito, ele me proibiu de falar doutor, então, corrigindo, César Brito está aqui comigo, nos honrando, para falar sobre advocacia extrajudicial e a gente tratar um pouquinho sobre essa área. Ele que, presidindo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, enfrentou grandes discussões sobre esse tema, inclusive sobre a atuação de advogados estrangeiros aqui no Brasil em arbitragens internacionais, e tem bastante a contribuir para o nosso programa. Doutor César Brito, muito obrigado mais uma vez. Você fica me punindo de eu te chamar de doutor, porque a força do hábito, a gente falando com uma pessoa tão importante, a gente acaba, por referência à grande projeção e ao grande prestígio, a gente acaba falando. Mas, César Brito, uma honra mais uma vez ter aqui no seu escritório, no seu belo escritório, parabéns também, e a gente poder falar de um tema que é tão importante para o nosso programa, tão significativo para quem quer prospectar o crescimento das soluções extrajudiciais no país. Adu, o prazer é meu, e estar conversando, discutindo uma coisa que é fundamental para nós, que é o papel da advocacia na construção da democracia, o papel da advocacia no exercício do direito de defesa, na garantia da liberdade. E por falar em liberdade, ela não combina com a palavra proibição, então você não está proibido de me chamar de doutor, mas o problema é que não consta da minha certidão de nascimento o nome doutor. E se ao não constar da minha certidão, eu tenho dificuldade de saber se sou eu quando alguém assim me chama. Ainda mais para discutir um tema que tem relação com a advocacia, não a advocacia judicial, não a advocacia formal, mas a advocacia como solucionadora de conflitos. A advocacia que tem esse papel de se aproximar do outro, compreender o outro e resolver o problema do outro de imediato, fazendo ela própria o que a Constituição quis para o judiciário, que é a duração razoável, não do processo, mas da demanda ou do conflito. Acho que esse é um dos papéis da advocacia que rompe um bocado desse formalismo, né? Eu acho que a advocacia nasce, inclusive, nesse sentido, de você garantir ao outro o direito de ser ouvido, o direito de ser defendido. Necessariamente não precisa de uma intermediação formal do Estado. Vários conflitos surgem e são resolvidos nas nossas casas, com nossos pais. O pai aí é o Estado a resolver os conflitos. Conflitos são resolvidos constantemente com os nossos amigos, aquelas brigas de bar e ninguém consegue ter uma solução, e aí você busca a solução no conflito. Então os conflitos são feitos e são resolvidos o tempo todo sem a burocracia do Estado. Mas alguns conflitos mais complexos, que precisam de qualidade técnica, ou precisam de conhecimento mais aprofundado sobre aquela matéria, também pode ser resolvido sem a intervenção do Estado, através de um profissional que estuda, que é habilitado para conhecer essas demandas, que é o advogado. Aí, César, entra uma questão bem importante. É o advogado encontrar novamente, ou se reencontrar novamente com essa ideia de que ele é um solucionador de problemas e não apenas um despachante do Poder Judiciário, não apenas alguém que vai fazer uma representação de um interesse perante o Estado, o juiz, para que ele venha dar uma resposta, mas ele pode ser diretamente a fonte dessa solução, trabalhando, interagindo com o problema de maneira a construir diretamente a solução. Acho que há um pouco de uma certa crise de identidade dos advogados, fruto de uma formação viciada, muito levada para a ideia só do litígio e do ajuizamento da ação, em que grande parte do tempo se estuda nas faculdades estudando processo civil, processo trabalho, processo penal,
processo tributário, processo administrativo, ou seja, tudo que se refere à utilização das ferramentas que o Poder Judiciário proporciona através da legislação vigente. Então, essa crise de identidade remete a que o advogado pare e repense: olha, a minha atuação é muito mais do que simplesmente ir para a justiça. Certa vez, uma advogada me fez uma pergunta, e essa pergunta eu tenho transformado em algumas palestras, tenho transformado em algumas manifestações minhas. Ela fez o seguinte desafio: por que alguém procura um advogado no escritório? O que ele busca do advogado quando vai a um escritório de advocacia? Ela, depois de eu dar minha resposta, ela disse, e chegamos à seguinte conclusão: não se busca um advogado para ter uma aula de direito, procuraria uma faculdade ou um professor. Quando alguém escolhe um advogado e vai até o seu consultório, o seu gabinete, aquela salazinha, ele já sabe quem é um advogado. Ao escolher dentre 800 mil advogados, ele já sabe o que o advogado pensa, já sabe qual é o comportamento ético do advogado. Ainda mais hoje no mundo moderno de informática, de consultas muito rápidas nas redes sociais sobre quem é aquele advogado. Então ele já sabe quem é. Então ele não quer aula de direito, ele não quer que o advogado explique o que é uma prova uxória, até esses termos mais complexos que nós aprendemos na faculdade. Ele quer que olhar para o advogado olhar para ele e sentir o olhar do aconchego. Quando o advogado fala em nome do cliente, ele fala sendo, e é isso que ele quer que o advogado se transmute nele na busca por justiça, na solução do conflito. Eu falo em nome do outro, me tornando o outro. E esse é o papel do advogado quando recebe o cliente: dar o olhar do aconchego e transmutar no problema dele, sendo a partir daí também o próprio problema do advogado. E como é que você resolve seus próprios problemas? Da forma mais simples, da forma que dê uma resposta imediata, não necessariamente da forma judicial. Eu tenho um costume, quando nos procura, ligar para outra parte. Se ele tem advogado, melhor ainda, você chama outro advogado para buscar a solução do conflito, buscar a resposta mais imediata que você quer para a sua própria demanda, para o seu próprio eu. Então, o cliente e o advogado passam a ser a mesma parte na busca por justiça. Se nós compreendermos isso, nós solucionamos parte dos conflitos. E essa ausência de compreensão de que nós somos solucionador do conflito e não um causador de litigiosidade, fez com que nós não compreendêssemos a importância da arbitragem no Brasil. Quando a arbitragem foi apresentada ao sistema jurídico brasileiro, tanto o judiciário quanto a advocacia ficaram com muita ressalva. O judiciário achando que estava se privatizando a atividade do Estado, que é de solução de conflito, e o advogado achando que perderia uma área de atuação muito importante, que é a busca da solução via judiciário. E o tempo mostrou que os dois estavam equivocados. Tanto não se privatiza o judiciário, mas busca uma solução para a crise do próprio judiciário. A litigiosidade brasileira é uma das maiores do mundo. E traz também para o advogado a perspectiva de resolver de imediato a demanda e sendo remunerado por ela. A ausência do judiciário e a ausência da advocacia do debate inicial sobre a arbitragem fez surgir, inclusive, pessoas um vazio preenchido por pessoas, várias delas sem nenhum escrúpulos. Se passou a induzir a sociedade alguns juízes arbitrais, que eram os juízes, carteiras de juízes, usando o nome de magistrados, quando a solução podia ter sido feita por aqueles que são treinados para isso. Aqueles que têm órgãos de controle, o judiciário tem controle, a advocacia tem controle ético muito forte, faz com que a gente possa punir aquele que não exerça a sua atividade de solucionadora do conflito com ética, com responsabilidade, com qualidade técnica. Acho que nós perdemos uma oportunidade no passado e passamos a recuperar agora. Acho que a advocacia brasileira tem compreendido mais a arbitragem, o próprio judiciário já reconheceu a validade do laudo arbitral. E tem sido uma palavra de fortalecimento da área, né? Ou seja, o Poder Judiciário, em diversos pronunciamentos, tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, tem vitalizado cada vez mais a importância, a segurança jurídica do caminho da arbitragem, e isso tem sido um alento.
por um lado. Mas por outro, é claro que talvez tenha se perdido aquele primeiro momento que não houve a compreensão ideal, abriu espaço para oportunistas ocuparem e explorarem de maneira indevida e até, de certo modo, criminosa a utilização desse caminho, desgastando um pouco da imagem, e aí o que apareceu na mídia, na imprensa, foi uma coisa negativa e não uma coisa positiva, né? E hoje, claro, que com a atuação séria, idônea, de arbitralistas e de empresas que começaram a acreditar e utilizar e passaram a compartilhar um pouco dessa informação, isso perdeu espaço, graças a Deus. A gente vive um ambiente de mais confiança em relação a isso, mas ainda um ambiente que precisa crescer na compreensão de todos os atores disso, e sobretudo dos advogados. Quando eu tive o prazer de presidir a Advocacia Nacional, nós fizemos vários cursos de arbitragem, fizemos convênio com o Ministério da Justiça para que possamos estimular a prática de conciliação e arbitragem na advocacia brasileira. Mas o interessante, quando você falava, a gente não só perdeu o debate na época que foi proposto, mas a própria experiência que o judiciário tinha de conciliação e arbitragem. Você sabe que a Justiça do Trabalho, o próprio nome anterior era conciliação, junta de conciliação e julgamento. Primeiro o conceito de conciliação. E se você não tentasse conciliar, o julgamento era nulo. Então, e essa prática de conciliação na Justiça do Trabalho era uma prática que tinha dado certo. A obrigatoriedade de você buscar uma solução primeiro, para depois buscar a decisão judicial, que se repetiu nos juizados especiais, em várias formulações. Que também deu certo. Que deu certo. Então, a prática da conciliação é uma prática que tem dado certo. E exige conhecimento específico, técnico específico. E as disciplinas deveriam também apostar para essa metodologia. E aí, talvez a formação jurídica perdeu também o melhor momento dela incorporar, né, a preparação dos jovens bacharéis para que já ingressassem no mercado com uma visão mais moderna sobre tudo isso. E a ausência de compreensão da conciliação com a atividade fim da advocacia, nós percebemos isso em dois momentos em que a própria legislação retirou tarefa típica do judiciário, delegando-a para a advocacia, que é a questão do inventário e as separações judiciais, quando não há direitos envolvidos de crianças e adolescentes, direitos de menores, e transfere para o advogado essa tarefa. Quando essa discussão foi posta, algumas seccionais propuseram num debate na casa que devia reduzir o valor dos honorários cobrados nesse tipo de atividade, porque não precisaria mais de atividade judicial. E é o que eu dizia: não, gente, vocês não compreenderam então a lei. A lei retira do judiciário e transfere para o advogado uma tarefa que é muito importante. Por exemplo, quando você vai discutir uma separação judicial e vai discutir a partilha, o advogado que está acompanhando, ele tem e assina, ele tem que atestar que aqueles valores que estão postos são verdadeiros, que não está disfarçado ali uma exploração do homem sobre a mulher, ou vice-versa, dependendo, de que ninguém está simulando ou inventando fórmulas de um se sobrepor sobre o outro. Quando o advogado assina uma decisão judicial ou um documento reconhecendo aquela separação ou fazendo uma partilha de inventário, ele está fazendo o papel de Estado. E aquela sua assinatura substitui, para todos os efeitos, a assinatura de um magistrado. Não é um subproduto, é um produto de mais valor. De mais valor, que exige mais responsabilidade e mais conhecimento técnico do advogado. Você apenas só retirou a chancela do Estado formal e acrescentou responsabilidade da atuação do advogado. De um personagem que é treinado também como juiz, que tem fé pública, como tem um magistrado. Então, mas faltou aí a compreensão de que aquela atividade é uma atividade solucionadora do conflito. E esse ponto que você está colocando, César, é um ponto que hoje tem sido bastante discutido quando se fala em valor de honorários do advogado, não honorários dos árbitros ou dos mediadores, mas do advogado em atuação de procedimentos de mediação e arbitragem. Então, ainda se tem uma ideia, eu diria, vetusta e equivocada, de que, como o procedimento é mais simples, é mais rápido, que deve se cobrar menos
do que se cobraria em um procedimento na justiça pública, em um processo demorado, compreendendo a ideia de que se o processo é demorado, ele vai precisar ter mais atuações e naturalmente cobrar mais, como se fosse horas de trabalho. Quando você desloca isso para um ambiente de solução extrajudicial, talvez não dá para usar a mesma lógica de cobrança por hora, cobrança pelo tempo de atuação, mas tem que se cobrar pela importância do resultado que se proporciona, né? Ou seja, pela utilidade econômica que ele proporciona, o que aí subtrai a ideia de que isso é um subproduto ou de que vale a menos resolver para o advogado por esse caminho do que o advogado resolver pelo outro caminho mais demorado. Não sei como você enxerga isso, mas esse é um debate muito atual, muito moderno e que tem se discutido. O advogado cobra os mesmos honorários que cobraria para a justiça pública do que vai cobrar ir para a arbitragem. Ele cobra mais ou ele cobra menos? A arbitragem ele amplia a área remuneratória também do advogado nas suas formulações. Porque o advogado pode atuar na arbitragem sendo ele próprio o árbitro. Verdade. E tem vários escritórios de advocacia que se especializaram também nessa matéria. No caso do meu também. Pois é. Você pode atuar com perito, se tiver uma matéria envolvida na área do direito. Você pode atuar com um parecerista, que vai subsidiar dentro do procedimento. E ele pode advogar como advogado assessorando a parte que está na postulação da arbitragem. Você vê como a questão envolve vários temas. Como não tirou espaço do advogado, só acrescentou mais. Nós advogávamos e advogamos muito numa arbitragem muito histórica lá atrás, que é na conciliação dos conflitos trabalhistas. O advogado assessora a atividade sindical na negociação coletiva, que vai resultar num acordo judicial que não é judicial, que tem efeitos, inclusive, pela Constituição, de constituir ou mesmo restringir, em alguns casos, direitos. Você vê o papel do advogado histórico na negociação coletiva e na contratação coletiva, que tem solucionado vários conflitos no Brasil. Então, agora, como é que você vai fixar essa remuneração? O próprio Código de Ética nosso já diz isso, que os honorários são fixados com base na complexidade, no esforço técnico e no resultado econômico que se possa dar à parte. Então, cada processo, como é judicial, na arbitragem, esses elementos também são utilizados na fixação dos valores a serem cobrados. E não é diferente de um ou do outro. A regra, para mim, é exatamente a mesma. Mas eu lembro que, aí eu falo um pouco da arbitragem internacional, quando eu fui conhecer o Tribunal de Arbitragem inglês, um dos grandes tribunais do mundo, que resolve os conflitos comerciais internacionais. Eu testemunhei uma audiência de um consulente lá da Israel e do outro lado da Turquia, que era a compra de navios. Nós estamos falando algo próximo de $1 bilhão. Os serviços da arbitragem, não eram nem os serviços da demanda, mostrando que há mesmo uma perspectiva clara de atuação de valores econômicos também muito elevados na solução dos conflitos. Até porque no mundo o grande comércio internacional é resolvido, até por ausência de tribunais internacionais de jurisdição internacional, eles são resolvidos por arbitragem. E nós temos grandes centros de arbitragem internacionais, como Inglaterra, Estados Unidos, França, Singapura. O Brasil tem avançado muito esses debates. Já tem começado a ficar referência também. E a gente lutou na ordem, e isso é um projeto de médio e longo prazo, transformarmos o Brasil num centro de referência de arbitragem internacional Sul-Sul, América do Sul e África. E é um debate já buscando consolidar essa tarefa. Mas a grande dificuldade que nós temos de transformar o Brasil num centro de referência de arbitragem internacional é a ausência de técnicos e árbitros no Brasil, porque essa cultura não foi ainda debatida já onde deveria ser, no seu início, lá nas faculdades de Direito. Então essa é uma ausência, uma carência que vem sendo corrigida, é verdade. Já várias faculdades acordaram, estão incluindo, mas ainda não ganhou uma dimensão que a gente possa ficar confortável, ainda tem que crescer bastante. Pelo tempo de maturação, se as faculdades despertam agora, você leva 5 anos para formar alguém,
e aí você tem que se especializar mais 5, 6, 7, 8 anos. Então, o tempo de maturação é de 10, 15 anos. Nós perdemos isso muito lá atrás, claro, e tem que se recuperar, e as ordens de advogados têm feito isso, as suas escolas têm buscado. Então, a O síntese seu programa, com essa Exatamente. finalidade, estimula as pessoas a compreender a importância da arbitragem e, ao compreender a importância, a ela se dedicar. Então, a síntese dessa ideia é de que o advogado, ao atuar com o procedimento de arbitragem, mesmo no plano da advocacia propriamente dita, e não da atuação como árbitro, mas da atuação como advogado assistindo uma das partes, que ele deve cobrar os honorários como cobraria se a demanda fosse para a justiça pública, considerando a utilidade econômica e a complexidade técnica da sua atuação. Até porque envolve um outro ingrediente aí, César, que qual é? Ele tem que contribuir com a escolha do árbitro ou dos árbitros que vão dirimir o conflito, sabendo que essa escolha tem uma vital importância, porque dela sairá uma decisão única e irrecorrível. A decisão da arbitragem se assemelha muito a uma decisão judicial. E ela é modificada, só pode ser modificada, também com requisitos muito próximos de uma decisão transitada em julgado, numa ação rescisória, por exemplo, que você tem uns requisitos mais difíceis de controlar a ação judicial, o que faz com que a atuação do advogado, quando não é ele o árbitro, seja tão zelosa e importante quando ele é o próprio árbitro ou postulando como advogado judicialmente. Perfeito. E aí, puxando agora o assunto para a questão da advocacia extrajudicial no plano internacional, a ocasião que você presidia o Conselho Federal, houve uma série de debates envolvendo esse assunto, porque advogados estrangeiros estariam vindo ao Brasil atuar aqui no país, ou atuar assistindo empresas brasileiras, ou atuar aqui no país em procedimentos de arbitragem internacional. E como que foi visto isso na ocasião? Qual é a sua visão hoje sobre essa atuação? Esse é um tema extremamente complexo e muito difícil de um debate quando ele traz a paixão da própria preservação da sua própria estrutura de sobrevivência no seu país. A advocacia no mundo todo tem se preservado dos grandes escritórios estrangeiros, e alguns são grandes empresas, e não dá... Instinto de sobrevivência. De sobrevivência. Você tem empresas que estão, inclusive na Bolsa de Valores, tem empresas de advocacia que admitem sócios não advogados e que são extremamente comerciais e o que choca com o nosso modelo de advocacia, que é social e não comercial. Mas é preciso aprofundar um pouco mais esses debates, porque no Brasil já permite que o escritório estrangeiro aqui se estabeleça no que se refere à consultoria de direito internacional. Então, o escritório estrangeiro pode, no escritório dos Estados Unidos, pode fazer consultoria em direito que se aplique nos Estados Unidos e não pode falar em direito brasileiro. E aí é que entra o grande debate. As empresas brasileiras, que hoje têm crescido muito, são visíveis, algumas, se você for olhar nas maiores empresas do mundo, nós já temos na carne, empresa brasileira, na cerveja, empresa brasileira, no petróleo, empresa brasileira. Então, as empresas brasileiras têm se transformado em multinacionais e eles fazem negócios internacionais. Qual é a consequência nossa de não conhecer a arbitragem, não se especializar em arbitragem? É que na hora que se vai fazer os contratos internacionais, são eleitos fóruns de solução de conflitos, os fóruns internacionais. Quando a empresa quer ingressar na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, a contratação é justamente aquela vinculada ao direito de lá. Então, esses mercados e essas interligações internacionais estão sendo nelas contratadas, em geral, escritórios estrangeiros e não escritórios brasileiros, por falta de um aprofundamento dessa matéria. Na minha época, o próprio Itamaraty, ao contratar um advogado, escritório de advocacia, para defender os interesses brasileiros e do Estado, e eu estabelecer no seu edital quem poderia concorrer, nenhum escritório brasileiro à época poderia concorrer, porque ele tem que estar estabelecido em vários países. Nós fomos ao judiciário e conseguimos, pelo menos, permitir que os escritórios brasileiros fizessem convênios com os escritórios estrangeiros
para que pudessem concorrer internacionalmente. Nós estamos falando de mercado bilionário, não estamos falando de mercados pequenos. Então, os escritórios brasileiros, e eu tenho defendido muito isso, quando fui presidente, fiz vários cursos pelo Brasil sobre direito internacional e no que se refere a essa necessidade de compreender o mercado jurídico e o mercado arbitral internacional. Porque, não, é o que eu falei, não há tribunais internacionais salvo em direitos humanos. Tribunais internacionais de direitos humanos você tem. Nós temos o Tribunal Penal Internacional, tem uma Corte Americana de Direitos Humanos, que as decisões vinculam o Brasil. Mas no comércio, eles são resolvidos ou de forma arbitral, ou organizações como a Organização Mundial do Comércio, que tem um conteúdo também relativamente arbitral. Então é preciso que os advogados brasileiros se aperfeiçoem para que esse mercado, usando uma expressão não jurídica na nossa área, esse mercado seja também absorvido por advogados brasileiros e não apenas por estrangeiros. Claro que nós já temos vários escritórios brasileiros que têm essa especialidade, mas ela precisa chegar para a grande advocacia. Até porque hoje os portos brasileiros, as empresas internacionais estão se estabelecendo no Brasil e precisa, porque elas têm cultura de arbitragem, precisa ter um relacionamento melhor com a advocacia lá na base. Perfeito. E aí é a percepção do advogado brasileiro de se preocupar talvez um pouco menos com a ideia de se proteger aqui, mas de entender que ele também pode expandir a sua visão de mundo e de negócio para além da fronteira brasileira. Né? Ou seja, não é só, ele vai tomar o meu espaço aqui. Fala, eu também posso atuar lá, eu posso atuar no mundo inteiro. Então, enquanto você pode receber o avanço da advocacia internacional aqui, você também pode avançar para o mundo inteiro. Afirmar para você que não há no mundo, nada como a Ordem dos Advogados do Brasil em organização. Ninguém chega próximo da advocacia brasileira. Ninguém chega próximo da advocacia brasileira em termos de prerrogativas. Ninguém. Então, o brasileiro só precisa ter mais orgulho disso, compreender isso. Por exemplo, boa parte dos Estados Unidos, que cada estado lá tem sua autonomia, e ele vê isso nos filmes de televisão, quando o advogado briga com o juiz diz assim, se o senhor continuar nesse raciocínio, eu lhe caço a carteira. Porque em vários estados dos Estados Unidos, quem controla ética e o próprio registro da advocacia é a magistratura. Então, acaba deixando ele um tanto quanto submisso. A independência que é fundamental para a advocacia. Vários estados também lá, você não tem o direito, inclusive na Europa, de conversar com o juiz, como nós temos, como direito e dever do juiz e direito do advogado, levar a demanda diretamente para o Estado, porque o juiz é um representante do Estado e não podemos o Estado ser surdo à reivindicação do cidadão. Isso é um direito típico brasileiro. A inviolabilidade dos nossos escritórios, boa parte dos países do mundo não tem. Então, o advogado brasileiro, que tem uma das melhores tem a melhor organização do mundo em termos de advocacia, que tem, em termos de prerrogativas, os advogados mais preparados, precisa ter mais ousadia também de ir lá fora e dizer, olha, gente, nós temos a mesma competência e qualidade técnica que vocês têm, e ocupar mais esse espaço. Até porque a advocacia está vindo, as empresas estão vindo para cá. Eu conversei com alguns juízes, por exemplo, lá de Pernambuco, por causa do porto, já tem demandas, quando os navios atracam, que vão se jogar no Brasil, já são demandas internacionais. Os direitos dos trabalhadores brasileiros que começam a trabalhar lá fora, qual é que deve se aplicar? É o direito trabalhista brasileiro ou da empresa que ele foi para lá, naquele lapso temporal? Então, o Brasil está na África, várias construtoras brasileiras estão na África, vários brasileiros estão construindo na América. Então, qual o direito que se aplica? Qual é a forma de nós assessorarmos? É verdade. Então, é preciso que o advogado brasileiro perceba esse momento que o Brasil vive e não percamos tempo. Ou seja, mergulhe nesse caminho, estude, se prepare naturalmente e tente resistir menos à ideia de entender que é possível ter e conviver com um advogado estrangeiro aqui, mas tente fazer disso que ele hoje olha como limão, uma limonada muito agradável, de ele falar, olha, isso significa conexão internacional, parcerias, oportunidades e, por que não, expansão da minha própria atividade. E separar, como é no tema, a questão da litigiosidade, a questão judiciária, e aí precisa do advogado ser brasileiro,
porque... Até porque a empresa brasileira vai confiar muito mais no advogado daqui. E você precisa, a advocacia precisa de conhecimento específico. Então, por isso nós exigimos o exame de ordem. O exame de ordem, assim, você pega as 3 carreiras jurídicas, a magistratura é qualificada pelo concurso, o Ministério Público qualificado pelo concurso, mas a advocacia também tem que ser qualificada, porque quando a defesa é mais fraca do que a acusação, não há democracia. Então, o exame de ordem é o equilíbrio técnico dessa atividade. Então, o equilíbrio técnico é fundamental, o conhecimento técnico é fundamental. E quem não estuda a legislação brasileira não pode fazer uma defesa correta em nome do seu cliente. Por isso que, em termos judicial, o escritório estrangeiro não pode advogar no Brasil e assim tem que ser, como também é em vários países do mundo. Quase todos os países do mundo há uma restrição para a atividade judicial. Mas nós estamos falando de atividade judicial, nós estamos falando de atividade arbitral, nós estamos falando de comércio exterior, nós estamos falando de direitos internacionais, inclusive de direitos humanos internacionais. Nesse campo, esse é um campo comum e esse é um campo internacional, já autorizamos que os estrangeiros façam isso. É hora do brasileiro também começar a despertar desse mundo extrajudicial que cada vez é maior no mundo global, sem fronteira, e dele também se aperceber e atuar. Entender que seu quintal não é só a sua cidade ou o seu país, mas o mundo inteiro está à sua disposição para que ele possa também... O mundo hoje estreitou, né? Exatamente, expandir e atuar. César, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero deixar o espaço, agradecer aqui em nome do Momento Arbitragem, meu nome pessoal, da generosidade, conceder seu tempo para conversar com a gente, e deixar o espaço para que você possa fazer suas considerações finais, falando sobre como você enxerga o nosso horizonte próximo de desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Se você usa a expressão enxergar, então eu vou dizer uma das frases muito marcantes sobre o tamanho do olhar, que é de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia assim, que ele não é do seu tamanho, do seu físico, do seu espaço, ele é do tamanho do seu olhar. Então, é assim que nós devemos encarar o mundo. O mundo é do tamanho do nosso olhar. Quanto nós ampliarmos o olhar, nós vamos achar várias coisas que jamais poderíamos pensar que existem. Isso é o que está acontecendo também no mundo da arbitragem, no mundo da solução dos conflitos, não só judicialmente. Se nós abrirmos nosso olhar, nós vamos conhecer mais essas coisas. Eu chamo isso, não sendo um poeta como Fernando Pessoa, da teoria do fusquinha azul. Às vezes a gente eu conto muito essa história. Vai comprar um fusquinha azul por causa de um pai que tinha, e você, vou fazer um presente para o meu pai. E acha que não vai achar um fusquinha azul que já saiu de circulação desde a época do Itamar, e ninguém vai ter uma dificuldade muito grande. Depois você acha um fusquinha azul e você compra o fusquinha azul. E no primeiro dia que você sair às ruas, você vai achar tanto fusquinha azul, inclusive com o presidente do Uruguai, que tem um fusquinha azul famoso. E por que você descobre esse fusquinha azul que você achava que era um objeto raro? Porque você ampliou o seu olhar. Ampliou o olhar. Então é isso que você amplia seu olhar e vai descobrir vários fusquinhas azuis espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Linda mensagem. César, obrigado mais uma vez. E a você também quero agradecer. Gostou do nosso programa? Compartilhe nas suas redes sociais, faça sua crítica construtiva, mande sua pergunta, dúvida, sugestão de pauta. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. No mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Um grande abraço para você, até o próximo programa.